Bom dia a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas às pessoas que estão aqui hoje para assistir o seminário. O seminário hoje vai ser apresentado pelo professor Dr. Luiz Gustavo de Bois. O professor Gustavo, ele é professor da UFRJ e atua no campus de Xerém. E ele é egresso do grupo do professor Vivaldo Moura Neto, que é professor emérito da universidade, atua atualmente no Instituto Estadual do Cérebro, e o professor Gustavo, ele fez seu doutorado no PCM, no Programa de Ciências Morfológicas, aqui da UFRJ, e foi doutorado direto, pelo que eu vi, né, depois de ter feito a graduação em biomedicina. Então, é um prazer, eu agradeço ao Gustavo por dispensar alguns minutos para poder apresentar o trabalho dele para a gente. E, bom, como tradicionalmente a gente tem feito, eu vou pedir para quem tiver agora, a partir de então, silenciar os microfones. A gente deixa as perguntas para o final. Quem não quiser exatamente abrir a câmera, o microfone para fazer as perguntas, pode colocar aqui no chat, que eu passo a pergunta para o professor Gustavo, sem problema algum. Tá bom? Bom, então, obrigado, Gustavo, pela apresentação. Vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado, Robson, pela apresentação e pelo convite, né, a você e ao programa de Onco, de estar aqui, porque eu já fui bolsista, né, de pós-doc do programa, então para mim é uma felicidade estar aqui falando. E mesmo que seja nesse momento estranho, né, isolados, descabelados, mas de alguma forma juntos aí virtualmente. Bom, então, acho que já posso começar a compartilhar, né, a tela. Deixa eu ver aqui. Sim, tranquilo. Vocês estão vendo? Perfeito. Tá. Beleza. Show, tá perfeito. Tá. Bom, então, eu vou falar aqui para vocês, vim falar um pouco para vocês hoje sobre o meu trabalho, que eu venho desenvolvendo mais ou menos nos últimos 5, 6 anos. Falar um pouco do que eu fiz no doutorado, pós-doc, e o que eu venho fazendo nesses últimos 2 anos aí, que é desde quando eu entrei como docente da casa, né? E aí a minha palestra é sobre as contribuições metabólicas e genéticas para a heterogeneidade dos gliomas humanos, né? Isso. E aí eu gosto de começar sempre com essa figura que ela representa várias reações metabólicas, né, nas nossas células, e parece um pouco complexo, né, à primeira vista, na verdade mas eu acho também bastante bonito, e antes eu tinha um pouco de medo disso, antes de começar a trabalhar especificamente com metabolismo. Mas vou tentar seduzir vocês aqui hoje também. Bom, o estudo do metabolismo ele foi muito forte, né, no começo do século XX, né? Então a gente tinha vários pesquisadores importantes que estudavam o metabolismo, descobriram as vias metabólicas, né? E aí o estudo do metabolismo caiu um pouco em desuso, mais ou menos na década de 60, 70, por causa da descoberta dos oncogenes, né? Isso especificamente na oncobiologia. E aí o metabolismo ficou meio em desuso e meio esquecido lá para trás, até que um pouco antes da década de 10, né, de 2010, mais precisamente em 2008, esse artigo da Parsons, ele foi publicado na Science, né, onde o grupo acabou descobrindo uma mutação em uma enzima metabólica que se chama isocitrato desidrogenase, né, a IDH, e isso balançou o mundo dos gliomas especificamente, né, porque acabou se dividindo os gliomas em vários tipos diferentes de acordo com a mutação da isocitrato desidrogenase, né? Então, ela é uma enzima metabólica que participa do ciclo de Krebs, né, do ciclo do ácido cítrico, e ela transforma isocitrato em alfa-quetoglutarato, normalmente. E assim, muito rapidamente, vou entrar mais em detalhes isso no final da apresentação. O que acontece... Vocês estão vendo meu mouse? Sim? Sim. Tá, show. Então, o que acontece é que foi descoberto que a enzima mutante, né, a IDH mutante, ela superproduz um metabólito que normalmente não é produzido, que é esse 2-hidroxiglutarato. E esse 2-hidroxiglutarato atua de forma a modificar a epigenética das células de glioma, né? Então, elas mudam completamente a sua
fisiologia, né, de acordo com a abundância e disponibilidade desse 2-hidroxiglutarato que está acumulado. E esse artigo ele foi descrito em um tipo específico de tumor, que é o glioblastoma, que é um tipo de tumor, né, que pertence a uma classe maior e mais genérica, que são os gliomas, e que é o modelo, na verdade, que eu estou interessado em estudar. Na verdade, os gliomas, então, ele é um grupo mais vasto de tumores que tem origem em células gliais, né, por isso que o nome é glioma, e eles são os tumores mais frequentes que acometem o sistema nervoso central, né? Tumores primários que acometem o sistema nervoso central. Então, eles são extremamente difusos, como a gente pode ver aqui nessa ressonância, né? Em aquele aspecto borboleta, ocupando 2 hemisférios, e para os quais, infelizmente, ainda não tem cura disponível. São tumores muito invasivos também, né? E aqui só uma... alguém falou alguma coisa? Não, né? E aqui só uma representação de que todos esses verdinhos aqui são os gliomas, o resto são os outros tumores que acometem o cérebro, o sistema nervoso central, mas que não têm origem glial, né? Só para ilustrar como eles são importantes, têm um peso de acometimento. Bom, e esses gliomas eles podem atingir tanto pacientes adultos e pediátricos, né? E a OMS classifica, né? Sempre classificou esses tumores numa gradação de malignidade, né? E agressividade, que vão do grau 1 até o grau 4, sendo que o primeiro é o menos agressivo, o quarto é o mais agressivo. Isso se repete para vários tumores, né? Então, minha apresentação hoje eu vou dividir em 3 partes. Vou falar para vocês de um tipo tumoral pediátrico, que é o astrocitoma pelocítico. Também vou falar sobre um tipo de tumor adulto, que são esses tumores específicos mutados para IDH1, né? E vou começar agora falando sobre os glioblastomas, que são os tumores adultos mais agressivos, né, que pertencem à classe dos gliomas. Bem, então eles são de longe mesmo os mais agressivos. O paciente que é acometido por um glioblastoma vive em torno aí de 1 ano, 15 meses após o prognóstico. E uma característica importante dos glioblastomas é que eles são tumores heterogêneos, né? Então, assim, eles possuem vários componentes. Aqui nessa ressonância a gente pode ver que tem 3 áreas distintas, né? Uma área, essa mais escura, edematosa aqui, que é onde estão as células tumorais isoladas, que vão ter o papel de migração e conseguir colonizar as outras partes mais saudáveis do tecido nervoso, né? A gente vai ter um halo mais claro aqui, que é hiperperfundido, né? Tem muitas células e muita angiogênese aqui, e que é a massa tumoral sólida, e por fim um meio, um centro necrótico que é desprovido de oxigênio. E essa heterogeneidade, a gente já fala muito disso, acredita-se que essa heterogeneidade dos glioblastomas se deve à presença de células tronco-tumorais, né? E o que é essa ideia, essa hipótese das células tronco-tumorais? É que dentro desses tumores existe uma pequena população que consegue fazer divisão assimétrica e gerar, né, células com perfis fenotípicos diferentes daquelas células mães, né? Isso, então, é uma hipótese que foi desenvolvida por analogia às células tronco normais, né? A hipótese das células tronco normais, que diz a mesma coisa, que tem um pool, né, um grupo de células bem menor, que é capaz de fazer divisão assimétrica e que gera, então, células diferenciadas que vão popular um tecido, no caso das células tronco normais, e células mais diferenciadas que vão formar a massa tumoral, no caso das células tronco tumorais, né? E aí existe uma diferença básica entre elas duas, é que essa hipótese postula que as células tronco tumorais são resistentes às terapias que a gente conhece hoje, então por isso que é super importante a gente estudar essas células e conhecê-las, né, para a gente desenvolver possíveis terapias. Então, se você isola células tronco tumorais de glioblastoma, desse tumor que eu estou falando para vocês, e trata essas células com temozolomida, que é o agente mais utilizado na clínica hoje em dia, a gente vê que essas células não morrem, elas são realmente resistentes aos tratamentos correntes, né, que a gente tem hoje, então por isso é importante estudá-las. E essa heterogeneidade, né, os glioblastomas, eles são exemplos paradigmáticos dessa heterogeneidade. E eu gosto particularmente de dividir essa heterogeneidade em 2 tipos, a título didático, assim. A gente pode dizer que a gente tem uma heterogeneidade intrínseca dos tumores, né? Isso quer dizer o quê? Que são as células do tumor, do próprio tumor, elas são diferentes fenotípica e também geneticamente
entre si. Então, você tem um tumor que tem várias células diferentes, né, entre si, que vão ter uma fisiologia diferente, que vão ter um aspecto diferente. E além das próprias células tumorais serem diferentes entre si, você tem uma infiltração ou uma interação entre as células tumorais e as células que não são do tumor, mas que estão presentes ali naquele estroma, né, naquele parênquima onde o tumor está se desenvolvendo. Então, no caso dos glioblastomas, a gente tem microglia, tem as células brancas do sangue que vão acabar invadindo, a gente tem os vasos, né, as células endoteliais. Isso tudo, então, formaria, né, a heterogeneidade extrínseca, que está ligada às células que não são do próprio tumor, mas que formam um ambiente complexo, heterogêneo e que pode ser uma barreira para se desenvolver tratamentos para esses tumores, já que você tem células que são diferentes e que vão, portanto, responder de forma diferente a esses tratamentos. Então, a minha pergunta básica dessa minha primeira parte da minha fala é que a gente tentou entender qual era o papel do metabolismo na geração dessas populações heterogêneas nos glioblastomas. Bom, então, para responder essa questão, a gente utilizou duas linhagens, na verdade, que foram desenvolvidas a partir de uma célula-tronco tumoral de glioblastoma. E a gente pegou essa célula-tronco tumoral, não vou falar sobre os detalhes disso, só para não pegar muito tempo, e a gente conseguiu, então, diferenciar permanentemente essa célula-tronco de glioblastoma. Então, a gente tinha aí uma dupla, né? Uma célula-tronco tumoral, uma célula-tronco diferenciada, que não é mais tronco, né, no caso, que perdia, então, as capacidades clonais, né? Enfim, todas as características tronco, e que também perdia tumorigenicidade, não conseguia mais gerar tumores em camundongos imunossuprimidos. Então, a gente tinha aí essa dupla para poder comparar a célula-tronco e a célula não-tronco, vamos dizer assim, para ficar mais didático. E aí a gente pegou essa dupla e submeteu essa dupla de células à espectrometria de massa para poder fazer, então, o metaboloma. E a gente viu intra e extracelular, né, das duas células, e a gente viu que existe, então, muitas variações de produção de metabólito entre essas duas linhagens, tá? E aí, a partir desse metaboloma, a gente conseguiu reconstruir algumas vias metabólicas nas células diferenciadas quando comparadas nas células-tronco. Tudo tumor, tá, gente? Tudo glioblastoma. Então, todos os resultados que eu vou mostrar para vocês são as células diferenciadas de acordo com a célula-tronco. Então, a gente pode ver aqui, ó, que a glicólise, por exemplo, ela está extremamente comprometida, né? Há uma subprodução de vários metabólitos aqui da glicólise na célula diferenciada em relação à célula tronco tumoral, né? Também o ciclo de Krebs está comprometido aqui em alguns metabólitos, mas houve um metabólito em específico que a gente ficou mais interessado, que é esse aí, que é o GHB, que é o gama-hidroxibutirato, que estava super produzido nas células diferenciadas quando comparadas às células tronco tumorais, né? Ele é um subproduto, na verdade, do metabolismo do GABA, que é um neurotransmissor super importante, né, para as células neurais, então por isso que a gente resolveu focar nele também. Bom, e aí então a gente se colocou 3 perguntas básicas, né? A primeira delas era como e por que o GHB estava sendo super produzido nessas células diferenciadas, nessas células mais diferenciadas de glioblastoma. Então, a partir de um screening de expressão dessas enzimas que estão relacionadas com a produção do GHB, a gente acabou descobrindo que essa enzima particular aqui, que é codificada pelo gene ALDH5A1, e também é conhecida como succinil semialdeído desidrogenase, ela estava diminuída, né? A expressão dela está diminuída nas células que são diferenciadas. Tá? Essa enzima ela é capaz de converter o succinil semialdeído em succinato para ser enviado para o ciclo de Krebs. Tá? Então, como a gente viu que estava diminuída a expressão dessa enzima, tanto por proteica e como por RNA também, a nossa ideia foi de que se essa enzima está realmente diminuída, vai haver um acúmulo desse seu produto, desse seu substrato, né, do succinil semialdeído, que por desvio do equilíbrio pode ser então convergido, né, para superproduzir esse GHB que a gente estava vendo. Então, para testar essa hipótese, a gente pegou células tronco-tumorais, dessa vez elas não estavam diferenciadas, eram células tronco-tumorais, e fez o knockdown da expressão dessa enzima, né, em 2 linhagens aqui diferentes, e quando a gente faz esse knockdown, a gente vê que a quantidade de GHB intracelular aumenta. O que demonstra para a gente, né, o que
sugere, na verdade, que o acúmulo do succinil semialdeído é convertido, então, para a produção do GHB. E aí, então, a próxima pergunta foi, ok, as células diferenciadas superproduzem GHB, se a gente diminuir a expressão da LDH 5A1, a gente aumenta também a expressão, mas qual é a consequência do aumento da produção, né, desse GHB dentro dessas células? Então, a gente pegou dessa vez também células tronco tumorais naive, que não tinham superprodução de GHB, e tratou essas células com GHB, simplesmente deu o GHB para elas. E aí a gente vê que quando a gente dá o GHB para essas células tronco tumorais, né, que não estão diferenciadas, elas começam a diminuir a sua proliferação por mais ou menos 50%, isso é um efeito largo, né, em larga escala, que a gente testou várias linhagens diferentes de glioblastoma, e além disso também elas diminuem a sua autorrenovação, tá? Então, que mostra que o GHB é capaz de diminuir a proliferação e a autorrenovação dessas células. E aí, além disso, a gente também tratou depois de tratar essas células, a gente viu em uma análise um pouco mais complexa que o GHB impede a entrada dessas células na fase S da proliferação, do ciclo celular, né? E que além de interromper a entrada na fase S, há um aumento da expressão da proteína P21 que também está relacionada com a parada do ciclo celular, tá? E além de parar a proliferação e a autorrenovação, o GHB ele também é capaz de diminuir a expressão de um fator de transcrição que chama NANOG, que é super importante para a manutenção do estado tronco, não só em células tronco tumorais, mas também como em células tronco normais, né? Que não são tumorais. Então a gente vê que quando a gente trata o GHB, diminui, inclusive intranuclearmente, né, a expressão de NANOG, a gente verificou isso também em larga escala, tá? E por último, a gente queria saber, então, depois de já ter visto que o GHB diminui a proliferação, diminui a expressão de NANOG nas células tronco, a gente queria saber como é que ele fazia isso, né? Qual era o mecanismo de ação do GHB. Então, classicamente, o GHB ele é um agonista dos receptores GABA A e B, né? Isso já é conhecido. Então, a gente imaginou que esse efeito do GHB nas nossas células poderia passar pelo receptor GABA. E aí, para responder essa questão, a gente tratou as nossas células, né, tronco tumorais com agonistas do receptor GABA, dos receptores GABA, que não são, né, que não eram GHB, e a gente viu que o tratamento com esses agonistas não era suficiente para poder reproduzir o efeito que a gente viu com o GHB. E mais ainda, quando a gente trata o GHB e os antagonistas de GABA, ao mesmo tempo, a gente vê que isso não bloqueia o efeito inibitório da proliferação de GHB, o que sugere para a gente que, na verdade, o GHB atua de uma forma off-target, né? Ele não atua no receptor diretamente. E aí, por esse motivo, a gente imaginou que o GHB pudesse estar entrando na célula, se acumulando, né, no interior dessa célula, e aí a gente foi olhar no espectrômetro de massa, né, depois de tratar as células com GHB, e a gente viu que realmente, depois de tratar e lavar, né, a gente vê que o GHB está super aumentado nessas células. A gente não sabe muito bem como ele entra, mas tem algumas hipóteses. Bom, e aí uma vez dentro da célula, o que o GHB pode fazer, né? A gente sabe que existem várias enzimas, né, que são dependentes do alfa-quetoglutarato, que é também um metabólito do ciclo de Krebs. E aí a gente vê aqui o GHB, ele tem uma fórmula estrutural muito parecida com o alfa-quetoglutarato, assim como outros metabólitos, né, que são conhecidos. E aí a gente imaginou que o GHB ele pudesse estar, então, competindo com o alfa-quetoglutarato no sítio ativo dessas enzimas. E uma das famílias das enzimas que utiliza o alfa-quetoglutarato como cofator são as enzimas da família TET, que é 10 to 11 translocation, né? Que são enzimas DNA demetilases, quer dizer, elas tiram metilas do DNA e favorecem, portanto, a transcrição gênica. E elas fazem isso numa reação que consome 5-metilcitosina e produz 5-hidroximetilcitosina. É um passo da reação só, né? Então aí a gente foi testar a produção de 5-hidroximetilcitosina a partir do tratamento de GHB. E a gente viu que quando a gente faz isso, há uma diminuição muito grande da produção de 5-hidroximetilcitosina, o que sugere então que o tratamento com GHB diminui, né? Ele impair a atividade da TET e então faz com que a redução da produção da 5-hidroximetilcitosina. Tá? Aqui são só as densitometrias.
E por último, a gente foi então testar se isso fosse verdade, se o GHB toma o lugar do alfa-quetoglutarato nessa enzima TET, a gente seria capaz de ver a ligação do GHB no sítio ativo, né, dessa enzima. E a gente viu que realmente o GHB ele pode se ligar em todos os resíduos que o alfa-quetoglutarato, exceto esse único resíduo aqui. O que sugere, então, que realmente está acontecendo isso. É uma competição. O GHB ele é superproduzido e aí ele entra em competição com o alfa-quetoglutarato para tomar o lugar dessa enzima TET2. Né? E aí, fazendo um resumo dessa primeira parte, a gente viu que quando há reprogramação do metabolismo de GABA, né, a partir da diminuição da expressão da LDH5A1, há uma superprodução de GHB que acaba inibindo a atividade de Oi, acho que eu caí. Vocês estão me Acho que ouvindo? sim. Acho que sim. Agora eu estou ouvindo. Eu estava na dúvida se era eu ou não. Foi, Esse é o problema. A gente fica... É. Quem caiu? Bom, vocês estão vendo Volta a minha mais um. tela? Sim. Tá. Então. Bom, então eu vou falar então agora sobre na segunda parte, sobre esses tumores pediátricos, né, que são Acho que a gente perdeu um pedaço anterior, Gustavo. Volta essa mais um. aqui. Aí eu acho que a gente pegou só uma parte da explicação. Acho que pode seguir daí para concluir essa Tá. parte. Tá, então o que a gente viu foi que quando há reprogramação do metabolismo, né, dessas células-tronco tumorais a partir da diminuição da expressão da LDH5A1, há um acúmulo, né, do GHB que acaba impedindo a atividade de TET2 e alguns genes deixam de ser desmetilados. Isso gera a diminuição da proliferação e da autorrenovação dessas células-tronco tumorais. Bom, e aí a segunda parte, eu vou falar para vocês aqui sobre esse tumor pediátrico, que é o astrocitoma pilocítico. Ele não é, na verdade, somente pediátrico, né? Adultos também podem ter astrocitoma pilocítico, mas a prevalência, né, a frequência é muito maior em crianças, em pacientes pediátricos. E a gente chama de pilocítico porque ele tem esse aspecto piloso aqui quando a gente faz um esfregaço, né? Esse aspecto de pelo, né? de cabelo. Mas o astrocitoma pilocítico, ele na verdade é um tumor de proliferação muito baixa, tá? Ele pode acometer o córtex, tá? Mas ele também é bastante frequente nas regiões mais profundas, no cerebelo e também na ponte, né? E o único tratamento possível para o astrocitoma pilocítico é a remoção cirúrgica. Só que existem lugares em que ele aparece que são inoperáveis, que a gente não consegue entrar e aí o paciente vai ter que conviver, né, com aquele tumor no seu encéfalo, enfim, dependendo do lugar. E isso é muito complicado, né? Então não tem como você tratar esse tumor, apesar dele ter uma baixa proliferação, tá? Então o que acontece é que quando você não consegue remover cirurgicamente esse tumor, o paciente tem que conviver com ele e isso causa uma morbidade muito grande, né? Então os pacientes que têm astrocitoma pilocítico que não são ressecáveis, né? Não podem passar por cirurgia, acabam ficando cegos porque ele acaba imprensando o trato óptico, enfim, existe uma série tem problemas de hipófise e daí por diante. Então, por isso que é interessante tentar entender como esse tumor surge, como é que é a sua fisiologia, né? Só que, infelizmente, não existem modelos desse tumor para ele poder ser estudado, porque ele não consegue crescer em placa de cultura e não existem modelos animais também, tá? Então, mais ou menos há 10 anos atrás, foi descrita qual era a principal alteração genética dos astrocitomas pilocíticos. E aí ficou claro que essa principal alteração era, na verdade, uma fusão, né, de dois genes aqui específicos, que ficam um atrás do outro no DNA, no cromossomo 7, que é o gene KIAA e o gene de BRAF, que acho que talvez muita gente conheça a BRAF aqui, né? Bom, então o que acontece é que há uma quebra de dupla fita em dois pontos específicos desse gene, tá? E aí, a partir dessa quebra, há
uma duplicação em tandem desse segmento aqui que foi quebrado, né? E aí, então, você fica com eles dois no DNA, tá? Sendo que há uma duplicação do domínio quinase da BRAF e o segundo, né, da duplicação, fica sem a sua região regulatória, o que gera, então, uma BRAF constitutivamente ativa e isso leva, então, a um processo de tumorigênese, tá? Bom, então, como não existe modelo animal para tratar, para entender astrocitoma pilocítico, a gente resolveu tentar fazer um modelo de astrocitoma pilocítico, né, com a BRAF constitutivamente ativa. E aí, uma das técnicas que a gente pode usar para quebrar dupla fita de DNA é a técnica de CRISPR-Cas9, né, onde a gente usa um guia, um RNA guia, que vai oferecer um molde para que a Cas9, que é essa enzima aqui, corte o DNA em locais específicos. Então, a nossa ideia era dar a CRISPR, a Cas9, para alguns animais e fornecer também esses RNAs guia nos pontos de quebra daqui do KIAA e do BRAF. Então, para isso, a gente usou um modelo animal, né, que é um camundongo que expressa condicionalmente a Cas9 em qualquer tecido, tá? Normalmente ele não expressa, mas aí você precisa fazer uma manipulação genética para isso. Por quê? Eles têm no locus rosa 26 o cassete para expressar a Cas9, mas esse cassete está condicionado a um cassete stop, que está aqui, né, fluxiado por esses dois locus P. Então, normalmente, a RNA polimerase chega aqui, ela para nesse cassete stop e a Cas9, então, não é produzida. Mas se você quiser fazer que esse camundongo expresse a Cas9 em algum tecido específico, é só você dar a CRE-recombinase e aí ela vai cortar o DNA nesses dois locks P aqui e esse cassete stop vai sair e vai haver então a transcrição da Cas9 naquele tecido específico que você está estudando, certo? Então, é um modelo muito importante, porque é um modelo que dá para a gente estudar tumorigênese, né? E não só tumorigênese, mas qualquer doença que envolve quebra de DNA, enfim, né? E perda genética aí. Então, o que a gente fez foi dar no cérebro desses animais, né, um vírus, um adenovírus, tá, que continha a CRE-recombinase para fazer com que a Cas9 seja expressa, né, e aí dentro desse tecido. A gente deu também um cassete de luciferase para poder acompanhar o desenvolvimento desses tumores, caso eles surgissem. E a gente deu 2 RNAs guias, né, para BRAF e para KIAA, para fornecer os pontos de quebra, assim como a fusão que a gente consegue ver nos astrocitomas pilocíticos. E aí, depois de mais ou menos 2 a 3 meses, a gente vê que esses animais começam a desenvolver, sim, tumores no encéfalo, né? E aí a gente foi analisar isso mais especificamente, né? E a gente viu que realmente esse modelo, né, de quebra do DNA por CRISPR-Cas9 em BRAF e KIAA há um processo de gliomagênese, ele desencadeia, né, um processo de gliomagênese aí nesses camundongos, né? São células proliferativas, né? Produzem alguns marcadores precoces e também, mais importante aqui, a fosforilação de ERK que está downstream a BRAF, né? O que sugere que BRAF esteja constitutivamente ativo. Então, para testar isso, a gente pegou esses tumores, colocou in vitro, né, dissecou da cabeça dos animais, colocou in vitro e foi ver se a BRAF estava ou não ativa nesses tumores. E a gente viu que quando a gente dá um controle positivo, que é o PDGF, que é um ligante, né, do seu receptor, e quando esse receptor é ativado, a ativação da cascata de BRAF, posterior fosforilação de ERK. E aí a gente viu que quando a gente dá esse PDGF, essas células crescem mais, né, proliferam mais. E, mais interessante, quando a gente dá 2 inibidores diferentes, né, de BRAF, a gente em dois tumores diferentes, a gente dá o dabrafenib, que é um inibidor de BRAF, a gente vê que há diminuição da proliferação e do crescimento dessas células in vitro, né, que a gente tirou lá do camundongo. E mais ainda, quando a gente faz esse tratamento, a gente vê que a fosforilação da via de ERK está reduzida quase a zero, basicamente, quando a gente usa o dabrafenib nesses tumores derivados desses animais. Tá? Então, o que sugere que realmente BRAF está ativa nesses camundongos. E como eu estou interessado no metabolismo, eu resolvi olhar para alguns metabólitos
coringa, assim, para a gente ver e entender como é que eles estão. Primeiro, no intuito de comparar esses astrocitomas pilocíticos de camundongos com os humanos, né? Então, a gente viu que, no que diz respeito ao consumo de glicose e na produção de lactato, os astrocitomas pilocíticos dos animais são muito semelhantes aos astrocitomas pilocíticos humanos, né? O que mostra para a gente que eles podem estar tendo aí uma patofisiologia muito similar. E mais interessante ainda é que eles têm essa produção de lactato e consumo de glicose diferente dos tumores adultos. Tá? E aí, esse perfil, né, de alto consumo de glicose e baixa produção de lactato sugere para a gente que ele não está tendo um perfil warburgiano. Então, a gente imaginou que isso pudesse estar acontecendo e foi medir também a beta-oxidação. E a gente viu que é o que parece que está acontecendo, que esses astrocitomas pilocíticos, tanto os humanos quanto os de camundongo, têm muito ácido graxo livre, né, e pouca acilcarnitina. Isso sugere para a gente que a beta-oxidação, que esses tumores, eles são, na verdade, menos warburgianos do que os astrocitomas humanos adultos. Tá? Então, mas isso aí a gente precisa ainda saber melhor do que investigar de forma mais específica. Né? Bom, então aí eu mostrei para vocês nessa segunda parte que o CRISPR-Cas9, essa técnica, consegue efetivamente produzir um tumor que contém essa fusão, que é a EA e BRAF, né? E que esses tumores, eles são suscetíveis aos inibidores, aos tratamentos com os inibidores de BRAF, o que pode mostrar para a gente que eles realmente têm a BRAF constitutivamente ativa, né? E que esses astrocitomas, né, pilocíticos, tanto os murinos quanto os humanos, eles podem não estar apoiados tanto no efeito Warburg, como a gente conhece nos outros tumores adultos. Tá? Bom, e aí, para finalizar, eu vou falar essa última parte aqui sobre esses tumores, né, que são tumores gliomas de adulto e que têm mutação na enzima IDH. Tá? Como eu falei lá no começo para vocês, isso foi descoberto, né, pela Parsons em 2008, onde a gente viu que havia, então, mutação na enzima isocitrato desidrogenase, em que isso definia, então, subtipos de gliomas. Né? Nesse artigo, eles usaram só glioblastoma, né, que é o tipo mais agressivo, e eles viram que aproximadamente 11% desses glioblastomas tinham mutação em IDH1, né, a IDH1, que é uma isoforma da enzima. E que a mutação mais frequente era sempre essa mutação R132H, que substituía sempre a arginina 132, ou por uma histidina, né, ou por uma serina, certo? Então era sempre nessa arginina 132. E depois estudos posteriores acabaram mostrando que não só a IDH1 poderia estar mutada em alguns tipos de glioma, mas também a IDH2, que é uma outra isoforma dessa enzima, né? E aí a gente via que era sempre a arginina 172 da IDH2 que estava mutada e substituída por um aminoácido qualquer. Tá? E uma coisa que era muito interessante que foi descoberta nesse artigo e depois foi confirmada em vários outros posteriores é que a presença da mutação IDH era um pouco contraintuitiva, porque o que acontece? Os tumores que têm a mutação IDH, os pacientes que têm a mutação IDH sobrevivem mais tempo do que os pacientes que não têm a mutação. Né? Então, a mutação parece conferir um melhor prognóstico para esses pacientes. Então, isso foi depois demonstrado em vários tumores, tanto em glioblastoma quanto astrocitomas anaplásicos também, que são um pouco menos agressivos. Tá? Então, a mutação IDH confere um prognóstico melhor a esses pacientes. E aí, então, isso foi demonstrado que, na verdade, a mutação de IDH ela é uma marca de gliomas de graus menores. Né? Aqui a gente vê astrocitomas de graus menores, 3 e 2, possuem muitas mutações em IDH, enquanto que os glioblastomas, né, que são os de maior grau, os mais agressivos, não possuem essa mutação, nem IDH1, nem IDH2, ou possuem muito pouco, né, virtualmente pouco. Então, tá, tudo bem, existe a mutação IDH, a gente está vendo que ela parece ser muito importante para a formação desses tumores menos agressivos, desses gliomas menos agressivos, mas quais são as consequências que ela traz para a célula, né?
Bom, a consequência principal da mutação IDH1 é que ela acaba conferindo uma atividade neomórfica para as células, para as IDHs que são mutadas, né? O que isso quer dizer? Ela passa a produzir um metabólito que ela não produzia anteriormente, né? Então a gente tem aqui, ó, a IDH normal, wild type, ela é capaz de converter o isocitrato em alfa-quetoglutarato, mas a IDH mutante, ela é capaz de pegar esse alfa-quetoglutarato e transformar em 2-hidroxiglutarato, esse 2-HG aqui, que é um metabólito que não existia antes da sua mutação, né? Então esse 2-HG acaba se acumulando dentro da célula e eventualmente a célula secreta, joga para fora esse 2-hidroxiglutarato, tá? E aí, tudo bem, superproduz 2-hidroxiglutarato, mas o que isso traz para a célula, né? Qual é a consequência? Bom, isso foi demonstrado 2 anos mais tarde, que as células que possuíam a mutação em IDH e, portanto, superproduziam 2-hidroxiglutarato, essas células tinham um perfil hipermetilado do seu DNA, quer dizer, o 2-hidroxiglutarato levava a uma hipermetilação de vários genes dentro dessas células, tá? E aí, depois se descobriu que, na verdade, o 2-hidroxiglutarato funciona de forma muito similar àquela que eu mostrei para vocês do GHB na minha primeira parte da minha apresentação. O 2-hidroxiglutarato ele é capaz de inibir a atividade de algumas enzimas que são dependentes de alfa-quetoglutarato, porque a sua estrutura química é muito similar à do alfa-quetoglutarato. E isso leva, então, a um perfil hipermetilado, né? Então, isso levou o 2-hidroxiglutarato a ser elevado à condição de oncometabólito, né? Que era um metabólito que estava facilitando a tumorigênese desses tumores, desses gliomas, né? Mas então eu sempre tive curiosidade de tentar entender um pouco antes disso, que era o seguinte, ok, esses tumores têm uma mutação IDH, parece que realmente essa mutação é uma mutação fundadora desses tumores, quer dizer, ela é crucial, ela precisa existir para esses tumores aparecerem. Então, por que isso é tão importante para esses tumores se desenvolverem, né? E aí, quando a gente vai pensar em desenvolvimento tumoral, não só de glioma, mas qualquer tipo de tumor, a gente fica pensando nos eventos, né, que podem dar origem a que podem favorecer essas células pré-tumorais, né, no estágio mais precoce do desenvolvimento tumoral. E aí o que tem se falado muito na literatura é de que um dos eventos que pode trazer o desenvolvimento de células pré-tumorais, né, é a hipóxia, né, a falta de um ambiente que tenha pouco oxigênio ou nenhum oxigênio, né? Então tem se demonstrado que a hipóxia, né, o microambiente hipóxico é capaz de selecionar células pré-tumorais, né, que estejam no estágio de tumoração, de tumorigênese mais precoce, tá? Bom, mas e aí como é que então, juntando hipóxia e essa questão toda do metabolismo, como é que isso fica, né? Em condições normais, a glicose ela é então passada para dentro da célula, né? Então ela é degradada pela glicólise, transformada em piruvato, e ela é mandada para o ciclo de Krebs e também para a cadeia de elétrons, né? Para poder transformar o carbono que entrou através de glicose em CO2, né? Então há essa renovação do carbono. O carbono entra como glicose e sai como um gás carbônico, como CO2. Tá? Em condições hipóxicas, o que acontece? Não tem oxigênio, portanto, a mitocôndria não funciona direito. Então, o ciclo de Krebs e a cadeia de elétrons vai estar comprometida. E aí, como é que fica, então, esse fluxo de carbono dentro da célula? Antes entrava como glicose, saía como gás carbônico. Como não tem mais a mitocôndria, como que esse carbono vai sair? O jeito que a célula dá para isso é passar a expressar uma enzima que se chama LDH, lactato desidrogenase, que converte o piruvato em lactato, e esse lactato, então, pode ser secretado para fora da célula. Isso é muito conhecido, tá? Em astrócitos, inclusive. Não sou eu que estou falando que isso não é uma descoberta, não. Mas, enfim, então, em ambientes hipóxicos ou algumas células específicas, como os astrócitos, usam essa enzima LDH para poder fazer o fluxo de carbono dentro da célula. Entra glicose e sai lactato, certo? Então, a lactato desidrogenase, essa enzima LDH, ela é super importante para manter, né,
esse ritmo de fluxo de carbono dentro da célula e ela é ativada em condições hipóxicas, né, ou anaeróbicas, e às vezes não precisa nem ter hipóxia, como é o caso dos astrócitos, que é um mecanismo específico deles já, né? Bom, e aí se você for olhar os gliomas que são mutados para IDH, tá? Esses gliomas, curiosamente, não produzem, não expressam lactato desidrogenase, tá? Todos eles são negativos, muito negativos, né? Tanto em proteína quanto em RNA. Eles não possuem a expressão da lactato desidrogenase. E aí isso leva a gente me levou, na verdade, a imaginar se, na verdade, células que não produzem a lactato desidrogenase, em uma situação de hipóxia, elas podem morrer, né? Elas podem ir para morte celular, porque você não consegue fazer o fluxo de carbono dentro da célula. Entra glicose, mas não vai sair sob que forma? Porque não consegue sair como lactato e não consegue sair como gás carbônico, porque não tem oxigênio. Mas, por acaso, se alguma célula tiver a mutação IDH, o que acontece é que ela vai superproduzir o 2-hidroxiglutarato e esse 2-hidroxiglutarato vai ser secretado para fora da célula. Então, num ambiente hipóxico, por exemplo, aí já é a minha hipótese, né? Num ambiente hipóxico, o carbono entra, não consegue sair sob lactato, porque não tem LDH, nem CO2, porque não tem oxigênio, mas numa célula que tem a mutação IDH1, poderia sair como 2-hidroxiglutarato. Então, a hipótese era essa. Será que a mutação IDH é super importante porque ela funciona para manter esse ciclo de carbono dentro da célula? Então, a primeira coisa para ver se isso realmente poderia ser verdade, a gente pegou tumores mutados e não mutados para IDH e foi olhar a quantidade de lactato desidrogenase dentro desses tumores. E a gente viu que realmente nos tumores que são wild type, que não são mutados, ó, aqui negativo, eles produzem lactato desidrogenase. Enquanto que nos tumores mutados para IDH, a gente não tem produção de lactato desidrogenase ou muito pequena, né? Como a gente pode ver aqui no plot. Tá? Então, o próximo passo foi o seguinte: a gente pode testar essa hipótese pegando células que produzem a lactato desidrogenase, diminuir a expressão dessa lactato desidrogenase e colocar sobre hipóxia. Se isso for verdade, essas células vão morrer, né? Então, como eu disse, uma das células que produz lactato desidrogenase são os astrócitos. Então, a gente fez uma cultura de astrócitos de camundongo, diminuiu, né, silenciou a expressão da lactato desidrogenase e depois foi medir a viabilidade. A gente viu que essas células diminuem a viabilidade em condições hipóxicas, como a gente pode ver aqui na figurinha, né, elas morrendo, e enquanto que elas diminuem, né, por MTT a sua viabilidade celular. Tá? Bom, e aí a gente também quis testar isso com tumores. Será que os tumores que produzem lactato desidrogenase, quando ela é diminuída e eles colocados em hipóxia, esses tumores morrem? E eles também morrem. A gente aqui fez, então, um knockout, né, com CRISPR de lactato desidrogenase A em células de glioblastoma, né, e a gente viu que quando essas células que são nocauteadas para lactato desidrogenase são colocadas em hipóxia, elas morrem também. Tá? Há uma diminuição muito grande da sua viabilidade celular. E aí a gente imaginou, ok, tudo bem, se a gente diminuir a lactato desidrogenase e colocar em hipóxia, as células morrem. Então, se a nossa hipótese for verdadeira, a gente tem que resgatar a expressão da IDH1 mutada, e isso, então, faria com que a célula produza 2-hidroxiglutarato e dê jeito aqui nesse ciclo do carbono dentro dessas células. Então, a gente pegou astrócitos de camundongo de novo, né, e fez o knockout da expressão da lactato desidrogenase e, posteriormente, a gente transfectou essas células com plasmídios contendo a forma mutada da isocitrato desidrogenase. E aí a gente colocou isso em hipóxia ou em normóxia, né, e viu que realmente quando a gente tem a diminuição da lactato desidrogenase, né, no cálcio da lactato desidrogenase, há uma diminuição da viabilidade celular, mas quando tem tanto no cálcio da lactato desidrogenase quanto a isoforma, né, mutada da IDH1, a recuperação dessas células, elas não morrem, elas acabam continuando vivas sob hipóxia, né? O que pode mostrar para a gente que realmente essa hipótese está certa. Assim, é o começo só de um trabalho, a gente precisa ainda fazer muita coisa para poder comprovar
essa hipótese de que a mutação IDH1 ela funcionaria nos gliomas como uma alternativa para o metabolismo de carbono dentro da célula sob a secreção do 2-hidroxiglutarato, né? Então, mostrei para vocês que os gliomas mutados em IDH1, eles não expressam lactato desidrogenase, né? E que essa lactato desidrogenase, ela é importantíssima para a sobrevida das células em condições hipóxicas, e que a expressão da IDH1 mutada, ela consegue recuperar a sobrevida das células que são deficientes em LDH, e principalmente a gente demonstrou aí nos astrócitos de camundongo e nas condições hipóxicas, né? Bom, mas e aí falei tudo isso e a heterogeneidade tumoral, né? Então quero só contextualizar para vocês essas três partes da minha apresentação, né? A primeira delas, a gente mostrou que esse metabólito GHB ele gera uma heterogeneidade, né, a partir da diferenciação das células de glioblastoma e desenvolvendo, portanto, um fenótipo menos agressivo para esses tumores, que poderia ser utilizado até como um tratamento, né, futuramente, posteriormente. Mostrei também que essa fusão genética, né, entre a BRAF e o KIA produzida por CRISPR, essa fusão genética acaba produzindo estados metabólicos distintos, né, nesses astrocytomas pilocíticos, também aí desenvolvendo tumores que são diferentes, né? E por último, eu mostrei para vocês que a expressão da forma mutada da IDH, né, é crucial para manter viva células que são deficientes em lactato desidrogenase, tá? Aí nesse caso mostrei nos astrócitos de camundongo e em células de GBM. Bom, então é isso, gente. Queria agradecer todo mundo aqui, todo mundo que participou da minha trajetória, né, de forma muito direta. O professor Vivaldo, né, que é meu grande mentor científico. O professor Hervé Chinevaz e a Marie-Pierre Junier, que me co-orientaram durante o doutorado com o professor Vivaldo, lá na Sorbonne. E aqui os dois laboratórios que eu fazia parte no pós-doc da NYU, e ao LBMC do IEC, onde eu fiz uma parte também do pós-doc, e ao LMC, que é o laboratório que me recebeu aí de braços abertos, e é onde eu faço os meus trabalhos lá no fundão. E também os meus alunos aqui, meus primeiros alunos de iniciação científica, o Vitor e o Felipe. O Vitor é da biologia e o Felipe é da biofísica. Então é isso, gente. Obrigado. Acho que eu posso interromper aqui, né, o compartilhamento. Acho que sim. Muito bem, deixa eu ver se tem perguntas aqui no chat. Eu tenho algumas perguntas. E aí, quem quiser se animar aí, quiser abrir o microfone, câmera, fiquem à vontade. Eu queria te perguntar uma coisa, Gustavo, é o seguinte. Essa questão da perda da expressão da NDH, ela também é vista no TCGA? Quer dizer, você disse que, olha, geralmente é acompanhado a mutação de IDH com a perda da expressão de LDH. Isso é uma observação pontual em algumas linhagens ou, de fato, isso é consistente com uma análise mais massiva, assim, de dados, sei lá, de RNA-seq ou de expressão, enfim, do que você tiver acesso? No TCGA, eu não olhei ainda, entendeu? Mas se você for procurar LDH e glioma mutado para IDH, eu não vi, pelo menos, não conheço nenhum relato de que há expressão da LDH. E eu também não peguei esses dados da TCGA, porque na verdade, essa parte do trabalho é a mais nova, que eu vim desenvolvendo desde que eu cheguei no Brasil. Voltei, né, e entrei para o UFRJ. Seria interessante ver se de fato há uma relação direta, né? É só o começo de um trabalho. Aí tem muita coisa para ser feita nesse sentido. Assim, a gente começou só mandando algumas coisas. Vamos testar isso, vamos testar para ver se vai, se não é, se a hipótese é fundamentada e tal. E aí acabou que parece que sim, né? Bem legal, bem interessante. Que não está sendo explorada ainda, entendeu? Então acho que vai dar bastante fruto aí, né? Vamos ver. Bem legal. Você acha que o resgate dessa maior resistência à hipóxia, no caso, você fez também células não transformadas, mas você acha que isso poderia, a médio prazo, numa cultura não necessariamente sob hipóxia, poderia transformar a célula? Entende o que eu quero dizer? Na verdade, ela não é transformada, mas será que
A hipótese é essa, esse é o pontapé inicial, né, na verdade, que essa mutação seria a primeira para garantir a seleção dessa célula mutada para IDH, né? E aí, posteriormente, esse fenótipo hipermetilado é que seria o segundo mecanismo que propiciaria, vamos dizer assim, as outras mutações que a célula vai adquirir para formar um full neoplásico, né? Assim, Aham. a Pelo menos hipótese, na verdade... a célula transformada, vamos dizer assim, a primeira Isso, etapa. isso. É. Agora, você acha que a exposição prolongada a um metabólito, que não é normalmente produzido, ele não só para fazer essa retirada de carbono da célula, mas ele poderia também ter impacto na própria célula, também nesse aspecto do médio prazo? Quer dizer, não só a questão da resistência, mas o fato dela estar exposta a esse metabólito. Não sei. Eu acho que, assim, pela minha experiência que eu trabalhei com esses metabólitos e tudo, eu acredito que a exposição a certos metabólitos, ela é, na verdade, uma coisa muito pontual, assim, porque o turnover de metabólito é muito rápido, né? Então, assim, se aquilo for retirado rapidamente, as células têm uma plasticidade muito grande, principalmente tumor, né? Então, ela consegue reverter aquela situação, assim. Então, nesses casos específicos que eu mostrei do GHB, por exemplo, é porque há realmente a diminuição daquela enzima e aí o GHB fica ali sempre exposto, né? E aí isso vai mudar a epigenética da célula, não vai ter, na verdade, uma função específica em mutar o DNA dela, né? Eu acho que aí é só indiretamente, assim, porque é isso, a vai manter a célula consequência, na verdade, proliferativa. dele estar exposto ali o tempo todo. Isso. É legal, bem interessante, realmente. Parabéns. Obrigado. Trabalho bem legal, cara. Se não só do que foi feito, mas essa parte em andamento, bem interessante mesmo. Tem alguém que quer fazer pergunta? Acho que a Gabi quer uma pergunta. Oi, Gustavo, muito bom. Tá me ouvindo? Tô. Uma das minhas perguntas, o Robson roubou. Eu fiquei bastante curiosa para saber o quão novo era essa associação que você está mostrando entre o LDH e as mutações em IDH, e se isso já havia sido correlacionado em tumores mesmo, se você teria feito uma imunohistoquímica para ver se existe uma associação, né, entre a mutação e a expressão ou não de LDH. Mas não só isso, mas se quando você agrupa pacientes que têm a mutação e a expressão, ou ausência de mutação ou não expressão, fazendo 4 grupos, né? Como se fosse uma análise em Q quadrado, se você veria diferentes prognósticos. E isso poderia estar muito associado ao trabalho que você está fazendo in vitro. Que talvez seja uma análise Gabi, interessante. eu não conheço nada nesse sentido. A única associação foi uma das figuras que eu mostrei para vocês, é de um artigo pequeno que falou sobre isso, assim. Mas só em gliomas. E a gente sabe que leucemias também têm mutação IDH, né? 1 e 2. Uhum. E na leucemia é um pouco diferente, né? Existe aí, porque nos gliomas a mutação confere um melhor prognóstico e nas leucemias é o contrário, né? Um pior prognóstico. Então, eu também não sei qual é a relação da mutação com a expressão de LDH nas leucemias, por exemplo. Então, isso é um campo que tem muita coisa para ser explorada ainda, entendeu? E... Enfim, aí não há mesmo... Eu não vi também nenhum tipo de análise desse sentido que você está falando, dos pacientes desses 4 tipos de grupos diferentes, né? Eu não conheço nenhum tipo dessas análises. Mas é isso, também estou aberto à colaboração para a gente poder trabalhar nesse sentido, entendeu? Porque tem muita coisa para ser feita. E a segunda pergunta é se para a parte dos tumores pilocísticos em crianças, se os inibidores de BRAF já são aprovados para utilização ou se é algo bem novo que ainda não foi testado em mais larga escala, e se já existe aquela ideia de que existem as vias paralelas, né, como, por exemplo, a superativação de via de MAP-kinase, que já está super bem estabelecida para melanoma, né, e que as pessoas já estão pensando em unir a combinação de inibidores de MEK com inibidores de BRAF. O quão avançado está essa parte para os tumores pilocíticos?
Sim, ótima pergunta, Gabi. Na verdade, esses inibidores de BRAF já são utilizados na clínica e foram aprovados, inclusive, para se tratar pacientes com astrostoma pilocítico. Só que não funciona em vivo, assim, com pacientes. Não tem funcionado e eles já estão descobrindo que é porque depois que você usa o inibidor, tem uma outra superativação também, que agora de cabeça não vou saber qual é. Mas eu usei os inibidores de BRAF nesse contexto para poder ter uma ideia se BRAF estava realmente constitutivamente ativa, né? E aí é o que parece que está acontecendo. Mas, de acordo com o que tem acontecido na clínica, se a gente continuar tratando esses tumores com os inibidores de BRAF, o que vai acontecer é que eles vão parar de responder, né? Acho que a gente vai fazer uma seleção aí, como está acontecendo nos testes clínicos. Inclusive, isso foi... Termina. Não, é porque isso foi um grande avanço, né? Quando tem a BRAF, então vamos usar inibidor de BRAF que vai dar jeito nesses tumores. E não foi, na verdade, não foi muita coisa assim, né, em oncologia. Uhum. Mas aí é isso. Isso abre uma oportunidade para você estudar in vitro, né? De repente pegar tumores pilocíticos que sejam resistentes ao BRAF e começar a combinar com os inibidores de MEK. Com outros tratamentos, sim. Isso, exatamente. com as vias que costumam ser superativadas, né? É interessante. Perfeito. Obrigada. Tem uma pergunta. Obrigado, valeu, Gabi. Tem uma pergunta aqui no chat, Gustavo. A Estefânia Azevedo, ela perguntou quais são os genes que estão sendo reprimidos pela hipermetilação dos tumores mutados. Se você tem uma ideia... Isso aí é bem complexo, porque pode parecer, a primeiro momento, que quando há produção do 2-hidroxiglutarato, há uma redução da expressão de genes meio aleatórios, assim, né? Porque como ele atinge a TET2, que é uma enzima muito plural, né? Que desmetila em vários genes, a gente então não sabe muito bem quais os genes que estão hipermetilados nesse caso, mas vários genes que estão associados à agressividade tumoral, à proliferação, né, a supercrescimento e tudo, parece que esses genes estão hipermetilados nesse caso. E é por isso que talvez a mutação explique esse prognóstico melhor para os tumores que têm a mutação IDH1. No meu caso, a gente viu, eu mostrei aqui, o GHB, né, quando ele inibe a atividade de TET2, o gene de NANOG fica super metilado. Então, por isso que, na verdade, ele diminui a expressão e aí a célula acaba sendo enviada para essa via de perda da propriedade tronco. É um gene pontual, né? Acho que ela queria saber algo mais na linha de um metiloma, alguma coisa assim. Não, tem estudos feitos nesse sentido, assim, mas eu não fiz, não trabalhei com isso diretamente. Eu olhei diretamente no NANOG, que era o que eu estava interessado. Mas com a mutação IDH, isso. Você tem genes que são relacionados a uma atividade mais agressiva tumoral que estão hipermetilados nesses casos aí, principalmente dos mutados para IDH1. Legal, bacana. Parabéns, queria fazer uma pergunta, não sei se estou sendo ouvido. Vivaldo! Sim. Tudo bom? Por favor. E aí, Gusta, tudo bom, Robson? Posso fazer uma perguntinha para você? Quer dizer, não sei se é uma pergunta, mais um comentário que eu acho que você há de reforçar, você não vai discordar, talvez. Eu gostei muito na sua última conversa com a Gabriela, né, em que você disse, quando se viu o BRAF, disse-se, então nós vamos entrar em BRAF, mexer em BRAF, com isso a gente resolve o problema do tumor, o problema do câncer, nesse caso. Não foi isso que você comentou, né? E depois viu-se que não resolvia. Isso. O que é interessante, eu acho que a gente tem que estar atento, porque não é só com um evento ou não é só com um elemento da história de uma célula que eu vou resolver o problema dessa célula. Certamente, BRAF, ou se ele foi apagado, eu posso ter um segundo gene que vai ser expresso mais interessante, de modo mais forte, mais interessantemente, como se diria, e com isso fazer com que o tumor persista, ou outros genes persistirão. Quer dizer, eu acho que a gente tem que estar sempre atento de que não será um gene, um tumor, uma proteína, perdão, um tumor não, um gene, uma proteína que resolvem o problema de uma célula, seja para tumor, seja para qualquer outra atividade fisiológica. Eu acho que isso foi interessante quando se discutiu, comentou com a Gabriela essa história. Quer dizer, não adianta mexer em BRAF só porque eu posso ter outros elementos aí atuantes que
superam o BRAF e diz, bom, tá bem, não precisa. Né? Perfeito, perfeito. Gostei muito, garoto. Obrigado. Tem uma outra pergunta, hein, Gustavo, aqui do Gilson. Gilson quer perguntar, quer abrir o microfone. Opa. Ou quer... Estão me ouvindo? Sim. Ah, maravilha, Gustavo. Parabéns aí, cara. Muito legal o trabalho. Fiquei em relação aos tumores pilocíticos, já estamos pilocíticos, você mostrou que tem glicose, né? Essa glicose que você mediu, né? É bem mais acentuada, é a glicose dentro da célula. Isso. E depois de quanto tempo? Depois de quanto tempo que você mediu? Porque ela tem uma cinética ali, né? Eu fiquei pensando, só que a minha pergunta é assim, a célula, você viu assim, depois de 24 horas, depois, enfim, porque a célula, a gente pensa assim, não armazena a glicose dentro dela, ela não tem. Então, essa glicose vai ser convertida em outros, então tem alguma coisa ali que, né, você mostrou a glicose, o lactato, mas... então, a pergunta é como ocorre essa cinética, né, dentro da célula, né, metabólica para esses tipos de tumores? Sim, perfeito, Gilson. Obrigado pela pergunta. A gente mediu esses metabólitos, tanto a glicose quanto o lactato e também os ácidos graxos. A gente mediu depois que a gente fez a retirada do tumor da cabeça dos animais, entendeu? Então, a gente não fez, não alimentou, não deu glicose no meio, né? Enfim, não era in vitro. Na verdade, a gente pegou os tumores da cabeça do bicho, fez o macerado e mandou então para a espectrometria de massa. Então, o que a gente está vendo ali é um snapshot, na verdade, né? Assim, você olha o que tem mais dentro, mais ou menos dentro da célula. Inclusive lactato. Eu acabo falando que é a secreção de lactato, mas é a produção de lactato dentro da célula, né? Então, assim, é isso. Na verdade, é um snapshot. Quando o animal é sacrificado, você pega o cérebro, faz o macerado e manda aquilo pro... Por isso que a gente também não tem como dizer o quanto que tá do lado de fora, né? O quanto que ela tá captando e o quanto que ela está secretando de lactato. Uhum. Tá, uma pergunta você já fez algum ensaio metabolômica, né? Aí eu estou puxando para minha praia, que eu trabalho com metabolômica, com esses tumores que vocês têm a repressão, né? O bloqueio completo de LDH, você já sabe, e você retroalimenta ou não com a isocitrato desidrogenase. Né, como você faz com ela, recupera eles, você comparou, porque eu fico pensando, falei, será que esses tumores realmente eles dependem de 2-hidroxiglutarato para fazer essa saída de carbono? Porque se você pensar se tem uns desvios de pentose, tem poliol, tem diversas vias que a célula pode usar, né? Será que a célula depende unicamente disso mesmo para a sobrevivência? Você até que mostrou ali, tem uns resultados interessantes de habilidade que sim, mas não está rolando uma adaptação metabólica maior para suprir esses tumores? Então, é uma ótima pergunta, Gilson. Eu acho que não. Eu acho que não é só a mutação não é só a mutação da isocitrato desidrogenase que garante a sobrevida da célula. Tanto que vocês estão vendo a apresentação, não, né? Mas enfim, é porque quando a gente vê quando a gente faz o ensaio de hipóxia, não são todas as células que morrem, né? A gente tem aí uma quantidade ainda em torno de 45% mais ou menos de células que sobrevivem. Então, assim, o que pode mostrar, o que pode sugerir que não é somente a mutação da isocitrato desidrogenase que garante a sobrevida dessas células. Eu acho que existem outras vias de eliminação do carbono de dentro da célula que vão ajudar essa célula a respirar, vamos dizer assim. Isso remete um pouco à questão que o professor Vivaldo colocou, né? Não é nunca só uma coisa, né? Mas isso favoreceria a seleção dessas células que têm a mutação para poder fazer esse ciclo do 2-hidroxiglutarato, né? A renovação pelo 2-hidroxiglutarato. Perfeito. Ok. Excelente. Obrigado. Temos mais perguntas? Alguém aí? Final? Bom, não tem mais nada aqui no chat também. Gustavo, queria te parabenizar mais uma vez. Excelente seminário. Obrigado. Valeu, obrigado, também Robson. Excelente. E agradeço a todos aí. Alguém perguntou da disponibilidade. Então, eu vou repetir aqui rapidamente para encerrar. A gente está gravando os seminários, todos os seminários foram feitos via web, foram gravados, mas a gente não tem uma plataforma ainda para disponibilizar.
o site do programa de Jogopedagogia não suporta colocar os vídeos lá. Então, a gente está vendo, estamos trabalhando nisso, mas as gravações estão feitas. Em breve, a gente vai pensar em como tornar isso público, para quem não tiver tido a oportunidade de assistir em tempo real as apresentações. Tá bom? Bom, olha só, a gente não tem mais seminário esse mês, a gente volta no começo de agosto, tudo bem, a gente está no meio do mês, mas, enfim, espero que no começo de agosto a gente já tenha aí notícias para falar sobre o andamento do simpósio, tá? Então, a gente vai avaliar aí como é que a gente vai fazer divulgações, etc. Tá bom? Gustavo, parabéns. Obrigado, gente. Muito bem. Obrigado por todo mundo que veio aí para assistir, tá?